Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Quero saber, como sempre, de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou então em qualquer outro país do mundo onde você está assistindo a esta edição. Conte, comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro em Budapeste, capital da Hungria. Ele fez uma breve visita oficial. Após o desembarque no aeroporto, Bolsonaro foi recebido pelo vice-primeiro-ministro. Após, o presidente e sua comitiva se dirigiram ao Palácio Sándor para a primeira cerimônia oficial do dia. Bolsonaro foi recebido pelo presidente do país, János Áder, com honras militares, e em seguida os dois se reuniram. O ministro da Defesa do Brasil, Walter Braga Neto, e o ministro húngaro da área assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação no âmbito da defesa. Depois, Carlos Alberto França, chanceler brasileiro, e o ministro das Relações Exteriores e Comércio da Hungria assinaram dois memorandos, um para a promoção de ações humanitárias e outro para a gestão de recursos hídricos e saneamento das águas. Bolsonaro também foi recebido pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Bolsonaro e Orbán participaram de uma cerimônia de troca de atos internacionais. Após as assinaturas, Bolsonaro e Orbán fizeram uma declaração conjunta à imprensa. É uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Há pouco conversei também com o nosso presidente da Hungria. Ele focou muito mais na questão ambiental. Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe. Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento, coisa que não vejo nos países da Europa como um todo. Então, essa desinformação passa para o lado de um ataque à nossa economia que vem, obviamente, em grande parte do agronegócio. E se mostrou preocupado hoje pela manhã o presidente da Hungria. Isso faz apenas fortalecer cada vez mais esse nosso relacionamento. E a Hungria, levando-se em conta as devidas proporções, é um país que tem se despontado muito bem para as questões econômicas. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Após os encontros e cerimônia, o presidente Bolsonaro almoçou com Orbán. E após o almoço, o presidente brasileiro teve uma reunião com o presidente da Assembleia Nacional Húngara. Siqueira Júnior não tem vivido bons dias, gente, mas não perde a alegria, não é? Ele acaba de perder um processo no qual pedia indenização a Jackson Damasceno, um outro apresentador do Brasil Urgente de Natal, Rio Grande do Norte, por ter sido criticado. Siqueira foi criticado pelo apresentador do Rio Grande do Norte em junho ainda do ano passado. O apresentador de Natal fez críticas por uma opinião emitida por Siqueira em seu programa. Siqueira não gostou das críticas e mandou um processo. Mas a 15ª Vara do Juizado Especial Cível do Estado do Amazonas julgou a ação improcedente. No texto de decisão, a juíza
Ela considera o direito à liberdade de expressão, mas ressalta que ele não deve ser usado para eventuais desvios praticados com o intuito de não informar, mas de ofender e difamar, preservando-se, enfim, os direitos fundamentais à pessoa humana. Para a magistrada, o apresentador do Rio Grande do Norte, o Jackson, não feriu em nada a honra de Siqueira Júnior, mas sim se limitou a rebater declarações polêmicas dadas por Siqueira. Ainda Siqueira pode recorrer na decisão. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, está em visita ao Irã, onde cumpre a agenda de negócios na área de fertilizantes para o setor agrícola, com foco na importação de ureia, da ureia iraniana. Segundo a pasta, a programação da ministra inclui um encontro com o ministro da Agricultura do Irã e com o presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento iraniano, além de reuniões com a Câmara de Comércio Brasil-Irã e com o Fórum Empresarial entre os dois países. Também está prevista a visita a uma importante produtora de ureia no país. Em 2020, o Brasil exportou 1,9 bilhão de dólares para o Irã em produtos agrícolas, com forte participação de milho, 64,4%, e soja em grãos, 21,2%, e sobre o total de exportação. Atualmente, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados no agronegócio. Por causa dessa dependência externa e do risco de desabastecimento de fertilizantes no mercado internacional, que pode afetar a safra de grãos em 2023, o governo Bolsonaro criou um grupo de trabalho interministerial para discutir o tema. A ideia é elaborar uma política para ampliar a produção nacional de fertilizantes agrícolas. É um velho problema brasileiro que a gente conhece muito bem, não é? Exportamos matéria-prima básica, não é? In natura, produtos agrícolas, e temos enormes dificuldades em produtos mais aperfeiçoados. Está aí uma guinada que ainda o nosso país precisa dar. A iniciativa do governo visando suprir internamente essa questão de fertilizantes antes tarde do que nunca. Enquanto isso, o MST, Movimento Sem Terra, vai organizar nos próximos meses ações em locais de trabalho, bairros, universidades e escolas em busca de apoio à campanha de Lula à presidência. Com isso, espera-se dar força na campanha do petista com os comitês populares prometidos pelo partido, em que se reunirão os movimentos sociais e os partidos que apoiarem Lula. O coordenador do MST, João Pedro Stedley, dá ênfase à necessidade de organizar o povo na luta para dar novo rumo ao país. Isso, gente, se o petista deixar, já que até a cor vermelha parece que será deixada de lado na campanha para disfarçar lembranças de problemas do passado. Aliás, problemas é o que a maioria dos brasileiros enxergam, veem, quando observam uma bandeira do tal MST. E outra notícia relacionada ao petista repercutindo. Ele diz que o PT vai trabalhar para evitar a cassação de vereador que invadiu igreja católica durante missa em Curitiba, no Paraná. Lula disse que o vereador do PT que invadiu a igreja católica, Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, tem de ser perdoado. Você concorda? Lula afirmou ainda que o PT vai articular-se na Câmara Municipal em prol de Freitas. Nós vamos te defender, prometeu Lula. Nós vamos querer que você seja cassado. Aliás, não vamos querer que você seja cassado. Não vamos permitir que isso aconteça, que a direita conservadora da Câmara te casse, disse Lula, que considerou o episódio de invasão como deslize político. Peça desculpas ao povo do Paraná, peça desculpas ao PT, peça desculpas aos padres, aos religiosos, pediu Lula ao vereador ao dizer estar falando como um pai fala para o filho durante uma entrevista feita à Rádio Banda B de Curitiba nessa semana. Hoje, o vereador que invadiu a igreja é alvo de pelo menos 4 pedidos de cassação.
Curioso é que também, com todos os erros cometidos de corrupção, por exemplo, ainda não se viu um pedido de desculpas feito formalmente. Mas é importante ressaltar, sobretudo no meio cristão, oferecer o perdão é uma atitude digna cristã. Agora, o culpado, não necessariamente recebendo o perdão, se livra dos efeitos do erro. Então, cometeu o deslize, pode até ser perdoado, né? Como um corrupto também poderia ser perdoado, mas não significa, por exemplo, livramento, cancelamento de punições, cancelamento da justiça e outras coisas mais. Aliás, que é o que a gente tem visto ao longo dos últimos meses de sobra neste país. Arque com as consequências. Essa é a questão, essa é a justiça. Quando falam que o mundo está indo às avessas, que anos de ideologias criaram aberrações, isso deve ser o que mais exemplifica tais aberrações. Veja só, não é possível, gente. Nos Estados Unidos, antes de falar a notícia, no estado da Califórnia, essa idiotice já foi provada, aprovada e está sendo provada, não é? Aqui no Brasil já tem projeto, parece que do PSOL, para isso. A proposta de pegar crimes pequenos, não é? Lula até falou, rouba um celular, a gente não pode dar uma punição ao jovem, não é? Pequenos furtos e posses na Califórnia, por exemplo, posses de pequenas quantidades de drogas e transformá-los em contravenções. Isso é uma realidade já no estado da Califórnia, para citar um exemplo, nos Estados Unidos. E há pedidos aqui, dos progressistas à esquerda, para acontecer o mesmo aqui, tornando bandidos apenas como contraventores, gente de bem. Mas veja como as coisas já estão entrando em um ponto irreversível aqui também. Mesmo com a maioria do povo certamente sendo contra. Viralizou agora nas redes sociais uma gravação do momento em que um professor debate com um aluno em sala de aula sobre a legitimidade do ato de roubar. Foi durante aula de geografia, disciplina lecionada pelo docente. O aluno chamou de pessoa de bem o pai de família que, armado em sua casa, se defende de um bandido armado invasor. Ocorre que a expressão pessoa de bem para o pai de família chamou a atenção do professor, que perguntou ao aluno quem seria a pessoa de bem na visão dele, do estudante. O jovem disse que seria um pai de família. Ocorre que isso foi contestado pelo professor. O cara que está roubando é pai de família. Quem é que é uma pessoa de bem? Me explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família, disse o professor. O aluno diz que se refere ao pai de família que trabalha e sustenta sua casa, mas é novamente rebatido pelo professor. Ora, o cara que rouba está trabalhando, o cara que rouba para ele. Roubar é trabalho? Questionou o aluno imediatamente. Para ele é, afirmou o professor. No vídeo gravado sem que o professor percebesse, é possível ouvir o diálogo completo, com o profissional insistindo que o roubo é uma espécie de trabalho. Absolutamente nada contra o professor, contra o ser humano. A discussão aqui é no campo da ideia. Mas totalmente contra um posicionamento que é comum na mente daqueles que defendem ideias esdrúxulas, outras por aí, similares em muitos outros temas, como a destruição da família, como acabar com pai e mãe. Ideias que vão transformar o mundo em um caos completo, uma anarquia. A Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima se pronunciou por meio de nota dizendo que tomará as medidas cabíveis sobre o episódio. A expressão pessoa de bem chamou a atenção do professor e questionou o aluno, colocou o aluno na parede. Pois é, pressão ideológica? O que é isso, afinal de contas? É isso que podemos dizer que exemplifica ideologias nefastas há muito
talvez em sala de aula, ou na sociedade, ou nas redes sociais por aí. Mais uma coisa que o povo brasileiro deveria ser perguntado, questionado, o que acha sobre isso, hein? O que você, brasileiro, pensa sobre essa questão? A Agência Espacial Brasileira e a Amazon fecharam, gente, um acordo que promete ajudar a alavancar o setor espacial no Brasil. Já imaginou? Pois é, a parceria já entrou em vigor. As medidas práticas ainda demorarão um pouquinho, algum tempo, a serem implantadas. Um dos objetivos é ampliar o acesso de startups brasileiras da área espacial às ferramentas que incluem processamento de dados obtidos por satélites. No entanto, ainda não há data prevista para que as empresas iniciantes possam aproveitar os benefícios da parceria. O governo federal planeja realizar eventos nos próximos meses para atrair projetos que possam ser atendidos. O acordo também prevê apoios para a criação de programas nacionais de pesquisa e desenvolvimento espacial no Brasil, novas formas de democratizar o acesso a dados relacionados ao espaço e ajuda técnica para criar um marco regulatório para o setor no Brasil. O setor espacial deverá movimentar, gente, 10 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. O acordo foi assinado na Embaixada Brasileira em Washington. O governo brasileiro tem buscado parcerias espaciais com os Estados Unidos e integra o projeto Artemis da NASA, que prevê enviar uma mulher à Lua. O governo brasileiro também espera que a parceria ajude a ampliar o uso do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, para transformar a base em polo industrial do setor espacial, como São José dos Campos se tornou, São Paulo, em um centro dedicado à produção de aviões. O setor da Amazon, que oferece acesso a servidores em nuvem, entre outros produtos, tem uma divisão dedicada a sistemas usados em lançamentos e operação de satélites e foguetes e já atuou em parceria com a NASA e vários fabricantes do setor aeroespacial. Quem, gente, quem não gostaria de ter um filho envolvido em projetos espaciais? Quem não gostaria de ter um filho com a carreira como a do Marcos Pontes, não é mesmo? Mas no Brasil, como o tema foi tratado ao longo das últimas décadas, isso é quase impossível de se pensar ainda. E quando um se destaca, olha, é quase um milagre. Por isso tem muita propaganda em cima de um ou outro que consegue um destaque, porque é uma raridade aqui. Mas temos muitos cérebros, jovens, adolescentes, crianças, brasileiros inteligentíssimos, dedicados, apenas esperando oportunidades, não é? Que esse seja mais um passo para que tais oportunidades comecem a brotar para os brasileiros, como as muitas que vemos em alguns países mundo afora. Tem os que criticam sobre essa questão, gastam dinheiro tentando estudar o espaço, mandar máquina para fora do planeta, enfim, estudar o universo, isso e aquilo, falta dinheiro aqui. Olha, gente, ocorre que o dinheiro não é mandado para o espaço, não. O dinheiro não vai embora. O dinheiro permanece aqui na Terra. Não é? Gera investimento, gera emprego, gera inteligência, pesquisa, novas descobertas. O dinheiro serve para movimentar a economia. O dinheiro continua circulando no planeta Terra. A máquina vai, as coisas vão, os empregos, o desenvolvimento, o estudo, o conhecimento fica aqui. E multiplicando oportunidades. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.